paz do Senhor a todos. Venho contar um pouquinho do testemunho meu da minha infância, sobre o abuso na infância e também assédio, também um abuso na adolescência, a qual eu era uma criança como qualquer outra criança que gosta de brincar, mas não via a maldade. O inimigo, desde a minha infância, tentou colocar traumas na minha vida, a qual eu fui abusada coletivo por colegas na infância. Porque eu gostava de brincar, eu não via a maldade, então eu acabei sofrendo isso. E na adolescência também. Queria me beijar menina, também brincando. Às vezes brincando assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, os colegas, você fala, não, teu filho pode brincar até com menina. A menina incentivar você a fazer as coisas erradas, fazer você pecar, fazer você perder a tua essência. Tem isso, o inimigo ele não usa só uma criança, menino, para tentar tirar a pureza de uma criança, mas também ele pode usar uma menina também, porque o inimigo é furioso e contra os escolhidos. E eu sou uma escolhida desde o ventre. Isso foi profetizado na minha vida antes de eu vir nesse mundo. Foi imposto imposição de mão. E por isso aconteceu tudo isso, mas não fez desistir. Eu não desisti da minha caminhada. Não desisti de acreditar no Senhor porque alguém um dia fez mal para mim. Já sofri roubo na adolescência. E não quis o mal. Eu achava até que ia sobrar para mim, o mal era para mim, que ia me fazer mal, eu não querer o mal de alguém. E a qual pouco sabe disso, mas eu passei por isso e estou de pé. Glória a Deus por isso. Já fiz coisas erradas, sim, que decorrência de tudo isso que aconteceu, já fiz coisas erradas. Mas isso nunca teve algo contra isso. Eu perdoo cada um que fez. Eu perdoo aquele que tem feito mal a mim. Porque isso é amor. Claro que a confiança a gente não consegue confiar. Então eu sou hoje uma pessoa de poucos amigos. Não tenho quase amigos, vamos dizer. Mas é assim que o Senhor quer. Os escolhidos, eles andam solo. Eles andam sozinhos. Não adianta. Escolhido, ele não é de ficar em grupo, ele não é de bajular, ele não é de ficar ali agradando. Ele só faz aquilo que o Senhor deu, a missão. Enquanto ele não cumprir a missão, é isso, ele é focado. O escolhido, ele é uma pessoa focada no objetivo que o Senhor falou. Então, é assim, o inimigo tentou esconder por um tempo, né? Desde a minha infância até uma certa idade, mas chega uma hora que o Senhor, ele age. Tanto que eu tive experiências espirituais. Esse inimigo, esse demônio que um dia abusou de mim na minha infância, ele queria, na madrugada, às vezes, querer. Eu via aquela presença, aquela coisa que eu olhava, porque eu sentia, e eu sentia que era coisa ruim. Porque tem um demônio que fala que o nome dele é Sucumbus, ou um demônio da sexualidade, que é a qual ele pode sim abusar tanto de um homem, de uma mulher, até na madrugada. Ele pode abusar de uma pessoa dormindo porque teve algum portal na infância, algo que aconteceu na infância. Então, o Senhor, ele cura esses traumas. Ontem tive um momento maravilhoso na presença do Senhor. Também foi falado sobre traumas, essas coisas. E teve ali um repouso, sim, no Espírito Santo de Deus. E eu falei, Senhor, me cura de todos os traumas. E eu creio
que o Senhor já curou isso, porque eu já vi essas pessoas pessoalmente, já vi essas pessoas que fez isso comigo e eu não senti raiva, ódio nenhum. Não senti nada, porque eu sei cada rosto que aconteceu. Mas mesmo assim, eu continuei a minha vida. E estou aqui hoje, eu sou bem, sou feliz. Não tenho nada, só tenho a oferecer o amor, ajudar o próximo, como o Senhor quer do escolhido, que é o quê? Levar, independente dos traumas, independente do que passou, do passado, não importa o passado, mas o que importa é o presente, é o agora. Isso é só lições, está na jornada do escolhido, algo passar para que superação. Se Deus permitiu algo na nossa vida, porque ele sabe que alguém ia passar lá na frente. Ele sabe que alguém ia passar lá na frente algo parecido. Porque assim como aconteceu nos tempos antigos, né, da filha de Davi sofrer abuso do próprio irmão. E vemos isso hoje em dia. Isso acontece um pai, muitas vezes querer abusar um próprio irmão, como a filha de Davi, que sofreu, só que naquele tempo ela perdeu a moral e ainda ela foi retirada, né? Mas ela não foi culpada, porque ela foi ajudar o irmão. Porque o irmão falou, eu não tô bem, né? E ele armou uma cilada e abusou dela, arrancou a pureza dela. Então, isso causou algo emocional, com certeza traumas nela, mas o Senhor é o Deus que cura. Ele é o Deus que cura, tem de perdoar aquele que, que te abusou, você que teve trauma, seja homem ou mulher. Porque o Senhor, Ele cura, não importa, Ele cura. E não deve fazer com o próximo aquilo que fizeram. Não pode deixar isso interferir na vida, né, da sua vida. E um dia você vai crescer, aconselhar teus filhos, né? Ficar de olho. Porque quando a gente vê o comportamento, a gente tem de ter tanto com menino ou menino. Mas minha filha pode brincar com menina, mas tem meninas também que é usada por esse espírito. Porque eu sofri também por meninas. Eu também sofri também por menina. E a qual os pais poderiam olhar, a mãe poderia falar, não, mas é menina, porque tem aquela coisa, menina tem de brincar com menina, e menino tem de brincar com menino. Mas o Senhor, ele sabe aonde está operando esses espíritos. E como eu já louvava desde pequeno na casa do Senhor, já estava ali na casa do Senhor como fui ensinada, mas o inimigo também viu e também enviou crianças, esses espíritos maligno e para querer causar um trauma na minha vida e eu talvez, sabe o que, ter raiva do Senhor e falar, mas Deus, o Senhor era para ter me cuidado, não era para ter acontecido isso. Mas tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para que o nome dele venha a ser glorificado. E ele estava comigo. Ele estava comigo, mas isso acontece porque eu não tive instrução. Talvez o que eu passei, ninguém passou da minha família. E assim como tem pessoas que vai passar, que tem outras pessoas que passou. Cada um tem uma história, um passado, tem os traumas da vida. É qual o Senhor, ele pode sim curar isso. E não olhar, passou, perdoa aqueles que fizeram. Porque eu já vi, hoje essas pessoas têm a família dela, uns não têm família, ainda não casou. Mas a gente fica feliz e tem de perdoar porque a gente é curado. Claro que a gente não tem o contato, porque não tem como a gente ter um contato, porque da minha parte, tanto da parte, não tem como ter contato, mas nós sabemos. E isso lá na minha frente, eu fiz coisas por causa disso, que eu achava normal. Por eu ter sofrido isso, eu achava normal de eu, às vezes, pegar e sair, fazer coisas erradas.
com pessoas achando que era normal. Mas por quê? Por causa desse abuso que eu tive, a qual eu achava era normal. Porque como eu passei lá e naquele tempo eu achava que era normal e não teve ali, né, prejuízo, mas eu já passei por psicólogo, né, na adolescente, já passei na infância também, né, que a gente participava de um grupo e também na infância, porque isso, querendo ou não, traria um travamento, né, na fala, porque isso mexe. Porque você fala, mexe com a tua cabeça, mexeria com a cabeça. Então o Senhor lhe permitiu também eu passar. Foi bom eu ter passado tanto na infância ali com pessoas que, por ter, né, ajudado psicologicamente e também na adolescência. Porque na adolescência eu também passei por isso. Eu tava ali entre amigos, amigos empurrar o outro sem querer, entendeu? E querer. Teve um dia que aquilo ali, nossa, eu fiquei muito brava. E eu saí, porque eu falei assim, eu não gostei. E passei a mão. E também sofri por uma menina na época. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos, não sei mais ou menos, mas ela também fez a mesma coisa. E tava um espírito operando ali, porque na época da adolescência tinha muito casos de menina com menina namorar. E a qual eu vivenciei isso. Então, esse espírito estava querendo, sabe, essa pessoa que estava sendo ali usada pelo inimigo, querendo ponhar esse desejo em mim. De eu o quê? Ter desejo, talvez, futuramente. Mas graças a Deus que Deus não permitiu, porque quando eu vi também uma cena de 2 pessoas que eu vi, eu senti nojo, ânsia, porque eu sabia que aquilo não era contra a palavra do Senhor. A gente não pode ser ingênuo para tudo. A gente não pode, não, a vida é assim, Deus ele protege, sim, Deus faz a parte dele nos livrar do perigo, de tudo, mas nós também temos que ensinar a ter vigilância, porque Deus faz a parte dele, mas os pais, as crianças têm de aprender desde cedo a orar, a saber o que é, por isso que é importante instruir uma criança desde a infância a orar, a repreender, porque se perceber, a criança ter percepção desde a infância o que é o mundo espiritual, isso vai ajudar muito ela, porque ela não vai sofrer coisas que podem ser evitadas. Por quê? Porque os pais cuidou, deu instrução, sim. Porque não adianta falar, não, a criança não pode ir lá no mercado porque podem raptar ela no meio do caminho, pode alguém pegar e fazer alguma maldade. Não é só isso. O cuidado é em tudo. Por eu olhar crianças, eu já vi isso. Esse espírito operar entre 2 meninas. E eu falei assim, na minha vida, na minha, na minha presença, isso não vai acontecer. Eu falei, porque os pais estão trabalhando, mas a responsabilidade tá minha. Deus me deu na minha mão para me cuidar daquilo que é para mim cuidar. Eu preciso ter instrução do céu e cuidar e não permitir isso. Porque eu vi o espírito operante. Eu falei, pode parar. Não vai menina ficar com coberta. Por que vai ficar com coberta? Mas não tem maldade, mano. Não tem malícia, mas o inimigo opera. Se operou na minha infância. Eu não acredito que criança, uma certa idade pode ser pura ainda. Até uns ainda um tempo ainda ela pode ser ainda, que ela não entende, mas você já tem de ensinando. Por que que já tem de ensinar desde pequeno? Porque senão vai crescer e vai achar que pode fazer o que quer. E eu fiquei abismada que as crianças de hoje em dia não era só no meu tempo de saber coisas de adulto, porque crianças estão sabendo coisas de adulto que não é. Eu fiquei outro dia chocada com uma criança de 8 anos que eu olhei. Ela falou assim: a pessoa faz isso e aquilo. E tipo, a criança estava sendo usada pelo maligno porque você não deixou fazer algo que ela quer ir lá para a rua, né, brincar. E quando você pôs o limite, o diabo tentou acusar da boca dela e falar algo lá,
porque lá na cama querendo falar coisas que não é para uma criança falar. E você já percebe a ação do espírito ali maligno. E eu falei, não é não. Claro que não é não, porque a gente tem, os pais muitas vezes não tá vendo isso. Se você tiver sensibilidade, claro que os pais espirituais que eu falo, os pais que é evangélico, que tá na verdade, que gosta de ensinar o que é genuíno, que é realmente mesmo ensinar, ele vai perceber e não vai aceitar isso. Mas agora quem tem visão vai deixando acontecer, e isso gera traumas. Então, quando eu passei por isso, depois da minha adolescência, eu achei que era normal. Eu achei que era normal, que eu podia também fazer o que eu sofri na infância. Só que eu não fazia, sabe o que eu fazia? Porque fazia por fazer coisas erradas. Porque eu não estava bem emocionalmente, afastada da presença do Senhor Jesus. Desde os meus 15, 14 anos, os 15 anos até os 17 anos, procurando alguém para mim conversar, desabafar, que pudesse me ouvir, porque eu não contava isso, nunca contei para os meus pais. Então, desabafar, porque eu sabia que tinha alguém que poderia me ouvir. Mas era tudo em vão. Eu teria de contar para o Senhor, claro que Deus coloca as pessoas certas para ouvir também a gente. Mas eu passei por isso. E o Senhor, hoje eu posso dizer, hoje eu sou curada de tudo isso. E a minha missão é não deixar acontecer isso. Nossa missão é o que a gente passou, não deixar acontecer aqui no nosso presente. Não deixar o agora você ter um sobrinho, você ter uma sobrinha, você ter o teu filho. Você passar essa história, porque tem pessoas que nem sabem disso. E o Senhor é o Deus que cura as feridas. Só pode curar quem foi curado. Uma pessoa que não é curada, que ela nem vai tocar no assunto, ela não vai querer falar sobre isso, mas uma pessoa curada, ela vai abraçar, ela vai ajudar o outro que está ferido nisso. E vai, com a graça de Deus, ser um canal de bênção e curar essa outra pessoa. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele cura as feridas que foi feita. Mas Deus permite isso para um propósito maior, porque cada um tem um chamado na vida. Não é todos que têm esse chamado, mas tem pessoas que vai sim, no decorrer da nossa vida, que vai passar por isso, e nós precisamos estar preparados para isso. Crianças que vão vir, que não é para deixar passar por isso. Ter vigilância, ter o que o Senhor fala, os olhos abertos, não deixar permitir. Porque o que eu sofri, o que não tiver vigilância comigo, os olhar sobre mim, eu tenho de ter olhar, vigilância e tal o quê? Me alerta e falar, não, na minha presença não vai acontecer isso. Na minha presença não vai ter agressão um do outro. Na minha presença não vai ter coisa errada. Porque tem pessoas que sofreu e não foi curada. Mas o Senhor é o Deus da cura. Se você crê, o Senhor ele pode te curar em nome de Jesus. Que você possa receber a cura de todo o trauma de abuso na infância, na adolescência, seja qual abuso que foi psicológico, qualquer abuso que você teve, principalmente sexual, que você possa ser curada disso e ser curada para ajudar outras pessoas em nome de Jesus a se erguer, a ser curada e não ficar com esse sentimento como se ela fosse culpada por aquilo, porque eu também carregava esse sentimento de culpa. Eu era culpada pela situação. Não, a gente só era uma criança que não foi instruída, que por um descuido de um adulto
acabou passando, porque criança gosta de brincar, criança quando não tem maldade, pode ver, não tem maldade, por isso que os pais é instruído não falar para eles pegar qualquer coisa na rua, doce, quem parar, de quem chamar de repente pro carro, porque mesmo que eu sofri na infância, depois de um tempo eu ia no mercado sozinha, porque eu pedi para ir e deixaram meus pais. E um carro parou e ele falou, entra dentro do carro, querendo me obrigar, mas graças a Deus que Deus não permitiu. Porque Deus já tinha avisado um tempo atrás, acredito, nesse tempo, o meu pai, porque ele falou assim, você fala que enrola e sai, dá um jeito de falar coisas, né, que teu pai é alguém importante, para que você venha escapar da situação. E realmente serviu ali no momento. E eu ouvi, claro, meu irmão lá no portão e eu saí correndo. E eu tava com a minha bicicleta ainda. E era como eu fazia. Mas o inimigo já tava querendo e era um homem já de, vamos dizer, mais de 40 anos, não sei, mas já era um senhor, vamos dizer, uma pessoa já que era para ser o meu pai, era para ser como um pai para mim. E ter passado por isso. Graças a Deus que Deus livrou. E várias vezes na minha adolescência eu também tinha, eu falo, receio por isso. Que às vezes eu passava por lugares trio assim que era para ir para resolver coisas importantes na minha vida, referências, né, que eu fazia curso. E eu falei assim, nossa, tem um monte de homem dentro desse carro. E eu olhava porque ainda eu não era curada, porque eu tinha medo. Eu achava que eu ficava olhando para trás para ver se não tinha ninguém me perseguindo, para ver se ninguém ia vir fazer mal. Porque eu não era curada. Então, o Senhor ele cura para que você venha ajudar aqueles que ainda não foi. Se permita o Senhor curar. Fala para o Senhor, Senhor, sofri trauma disso. Sofri trauma psicológico. Nunca fui abusada, mas fui abusada psicologicamente, porque é um trauma, não deixa de ser. Fui torturada psicologicamente. Explica para o Senhor e fala, Senhor, cura meus traumas, que o Senhor vai preparar o dia, o momento e a hora. O lugar certo, a hora certa, porque Ele vai curar aquele trauma que você teve lá na infância, desde a infância até onde que você carregava. Porque eu andava assim, insegura. Eu andava insegura, nunca fui segura assim comigo mesmo. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou segura com a minha própria companhia mesma. Porque lá teve algo da infância. Mas o Senhor é o Deus que cura, Ele vai lá, Ele resgata a gente e nos cura de tudo isso. E nos faz ser um canal de graça. Se eu estou aqui de pé, glória a Deus por isso. Mas é um soldado que tem marcas desde a infância. Que tem testemunhos para contar que pode sim ter acontecido o que aconteceu. Mas eu não julgo Deus, porque Deus ele estava o tempo todo comigo. Quem era para ter me instruído foi erro de pais que não tiveram visão espiritual, talvez não eram convertidos, talvez não tiveram ainda naquele tempo um encontro com Deus. Então não posso julgar tantos pais, não posso julgar meus pais, não posso julgar Deus porque Ele permitiu isso acontecer na minha vida. Ai, mas Deus, porque tem gente que passou por um momento talvez difícil e julga Deus por essas questões. Julga Deus porque Deus permitiu isso acontecer. E Deus permite para que o nome dele venha a ser glorificado. Assim como aconteceu na vida da Itamar, se eu não estiver errado, filha de Davi. Porque filha de Davi também sofreu, mas no caso dela foi dentro da própria casa. E quando eu tive essa experiência com esse espírito de ver ele, porque eu tinha sensibilidade desde a minha infância. Esse inimigo, ele desde a minha infância, às vezes me perseguia. Até em sonhos, às vezes dormindo, visões. Porque a gente, quando é escolhido desde do ventre, desde já caminhou na presença do Senhor da infância, a gente tem dons que o Senhor nos deu. Já tem algo em nós. E foi profetizado antes da gente vir ao mundo.
Então tem algo diferente em cada um, tem coisas que o Senhor vai desenvolver, e a qual o Senhor lhe permitiu eu ter essas duas experiências. Mas sabe por quê? Porque ele aparecia e queria, porque ele achava que eu tinha de servir a ele fazendo isso. E nesse tempo eu idolatrava também, mas eu tive essa experiência. Então era ali, ele ficava olhando, porque ele queria que eu fizesse aquilo, coisa errada. Eu estava sendo induzida, ele estava querendo induzir eu a fazer a coisa errada. Tanto que esse espírito interferiu que até que um dia eu vi que a pombagira ela não age só através das maquiagens fortes, não é só da roupa curta, mas também de você ter sofrido também um abuso, porque são demônios operantes. E se ele operou lá atrás, não sei quantos anos, milhões de anos atrás, ele também ainda opera, porque quando o inimigo caiu, ele teve mais anjos junto com ele. E a função dele é o que? Destruir, causar trauma, ferida. Mas eu não culpo, não julgo nada, ninguém. Eu falo assim hoje, da minha família por isso. Porque era para ter protegido. Não, nunca olhei com isso. Mas sim olhar com o olhar de perdão. Temos que perdoar quem fez o mal. Hoje temos direitos. Hoje eu sei que temos direitos. Que é o que? Se sofrer, você hoje adulto, você seja qual idade for, conte para um adulto, conte para que isso venha a ser resolvido. Porque senão essas pessoas acham que pode hoje, falando hoje com sabedoria, já com maturidade, hoje podemos chamar a polícia, hoje podemos sim entrar com um boletim, precisamos sim entrar com a lei do homem também quando é preciso. Mas naquele tempo não tinha isso. Uma criança, por não ter falado, por ter sofrido isso, não quis falar. Mas hoje, trazendo hoje, se acontecer, a gente tem os direitos. Tem os direitos. Hoje não podemos ter medo, não precisamos ter medo do que Deus deixou, porque a lei do homem está aí. Seja uma adolescente, uma criança, ela contar, tem que falar. Uma criança não vai pagar pelos atos dela, claro, ali, quando é como aconteceu comigo, mas um adulto que querer fazer algo com a gente, ele vai pagar, ele vai para uma cadeia, porque é lei do Senhor. É lei, ele deixou a lei também para também ser seguida, para punir o que é errado, para aprender, porque isso é mal, é um espírito mal, e a pessoa precisa aprender. Então eu fico aqui, até aqui esse vídeo, em nome de Jesus, que Deus ele cura. E ontem foi um culto maravilhoso, o qual falou sobre traumas. E eu tive ali uma experiência maravilhosa com o Senhor e creio, o Senhor estava já me incomodando para me falar sobre isso, mas eu falei, ainda não é o momento, eu não estou preparada para isso, para falar sobre isso. Mas hoje eu estou aqui falando que tem como ter passado por tudo isso, um soldado desde a infância, passado por momentos difíceis, sim, inimigo desde a infância querer trabalhar nisso, nessa área, principalmente na minha vida. E o Senhor fazer o que Ele fez na minha vida hoje, né? Eu sei que eu já tive minhas falhas, meus erros, sim, não fui perfeita. Não é vitimismo, porque eu não gosto de vitimismo, mas é uma história que é real, é realista, teve uma dor esse tempo dentro de mim, o qual eu não contei para ninguém. Mas o Senhor, eu contei, a única pessoa que sabe disso, que eu falo que eu contei, foi recentemente, foi alguém que eu confio, foi pro meu cônjuge que eu falei para ele. Foi alguém que eu nunca comentei, ninguém sabia disso. Ninguém sabia, a não ser Deus e essa pessoa que sabia. Mas são coisas que passou, está curado, não tenho hoje mais isso, só testemunho hoje do que Deus ele
faz. Mas uma criança, ela deve ser instruída, ela deve contar sim pro pai, ela deve não ter medo de contar. Porque muitas vezes os pais são tão duros, sabe? Não dá essa liberdade para falar das coisas que passou. E teve vezes na minha adolescência que esse espírito, eu percebi a presença desse espírito querer, através de outra pessoa, querer induzir fazer o pecado. E o Senhor, e eu não querer. Porque ali queriam ensinar, era uma criança querendo ensinar um jovem, seja que for inimigo, querer através, manipulando essas pessoas, ao quê? Que pode viver um adulto no corpo de uma criança. É isso que o diabo estava querendo. Um adulto, uma cabeça de adulto em um corpo de uma criança. Olha para você ver o que o inimigo faz. Então, por isso que tem de ver os sinais. Você, pai, tem de ficar atento aos sinais sobre isso, que os filhos dão sinais. O inimigo tá querendo falar na mente, sabe? Ou induzir pessoas ao redor. Quando seu filho brincar sozinho, é melhor ele estar sozinho